Oi, gente, meu nome é Christian Dunker, eu sou psicanalista, professor do Instituto de Psicologia da USP e eu tenho um canal no YouTube, o Christian Dunker, onde eu respondo perguntas sobre psicanálise, sobre filosofia, sobre psicopatologia, cinema, política. Então, convido vocês a se inscrever no meu canal e a assistir o conteúdo dele aqui no 247, o querido 247, que está nesse projeto tão importante de compartilhamento de saber e de abertura de mundos. Obrigado. Bem-vindos ao nosso canal YouTube com Falando Nisso de hoje. E a pergunta de Tony Galo 2. Olá, professor. Primeiramente, parabéns pelo canal e por toda a contribuição pela forma de pensar. Se possível, eu gostaria que falasse sobre o posicionamento psicanalítico sobre a psicopatia dentre a estrutura da perversão. Vou tentar apresentar essa modalidade de estrutura clínica, que é a perversão, situando alguns debates e algumas correlações com esse tema que você introduziu, que é a psicopatia, que é uma expressão que não vem da psicanálise, vem da psiquiatria e vem um pouco também do direito e da criminologia. Então a perversão é uma estrutura clínica. Entendo que ela é uma estrutura clínica num sentido um pouco diverso da diferença que existe entre psicose e neurose. A gente poderia dizer e acompanhar o Freud com a ideia de que a perversão negativo da neurose, ou seja, aquilo que a neurose de certa forma suprime para se constituir enquanto neurose. Foi nesse sentido que ele foi estudar as diferentes perversões descritas à época por Krafft Ebing e observar que a sexualidade humana ela é curiosamente assim plástica, ela compreende inúmeros desvios. Então foi nessa investigação o Freud trouxe uma renovação do conceito de sexualidade, mostrando que ele é desde o início uma perversão polimorfa, né, de que a sexualidade não é genitalidade, que a sexualidade começa, por exemplo, pelo prazer oral, pelo prazer anal, de reter, de expulsar, pelo prazer visual, pelo prazer tátil, pelo prazer acústico. Todas estas formas de prazer e de satisfação, elas estão reunidas no conjunto maior que o Freud chama de sexualidade. E por que ele chama de sexualidade? Porque ele vai encontrar, então, relatos de casos de pessoas que se fixam numa dessas modalidades. Em vez de o olhar participar como parte do processo de sedução que leva ao encontro amoroso, sexual, o sujeito se contenta em só olhar. Então ele é um voyeurista. Ou então só em ser olhado, ele é um exibicionista. Ou então ele se contenta apenas em chupar ou ser chupado. Ou então ele gosta e se fixa nas excreções e nas satisfações ligadas à excreção, como por exemplo o recentemente popularizado Golden Shower, né? Urinar sobre o outro, ver o outro urinando, isso como assim uma fonte de satisfação. Existe a chuva negra, que eu acho que vocês podem imaginar como ela é composta, mas é uma variante do Golden Shower e que classicamente a gente inclui então no campo das perversões. A Elisabeth Rawdinesco tem um trabalho muito interessante, A Parte Obscura de Nós Mesmos, uma história dos perversos, mostrando como, vamos dizer assim, pessoas que têm formas de satisfação sexual diferentes, né, e que, vamos dizer assim, o sujeito se fixa naquilo, não é que aquilo é uma parte do processo, mas ele se contenta com aquilo, mais ou menos assim, olha, eu gozo com botas e eu tenho que aguentar uma mulher que vem junto com as botas, ou um homem que vem junto com as botas. O sujeito ele substitui, né, a satisfação por aquele objeto que é então chamado de fetiche. Elizabeth Rawdinesco descreve como são pessoas que sofrem muito em função dessa diversidade, né, na sua prática sexual, como não são reconhecidas, como são patologizadas, como são assim tomadas como elementos malditos, que são expulsos, que são punidos e assim por diante.
Né? Então, vamos dizer assim, essa é uma primeira classe dos perversos, aqueles que se fixam ou que se exageram o modo de satisfação. Há um segundo grupo, que também foi estudado por Freud em 3 ensaios para uma teoria da sexualidade, que diz respeito àqueles que tomam um atalho, né? Aqueles que deslocam, ou que invertem, ou que dissociam meios e fins. Então aqui a gente teria aquelas pessoas que se satisfazem com plantas ou com animais. Por Freud, pessoas do mesmo sexo, porque isso estava lá nos tratados da perversão daquela época. É aquela que fugiria assim do encontro genital. Então, ela não está orientado para o encontro genital, ele está fora, ele então é chamado de perverso. Mas aí num sentido mais genérico e não só do fetichista. Né? Ele nega a norma sexual, mas não necessariamente a norma jurídica. E isso que a gente vai encontrar nesse terceiro tipo que você pergunta, então, né, da psicopatia, ou da personalidade antissocial, ou dos transtornos de conduta, que são aqueles que, dentro da perversão, se orientam para um gozo com a transgressão, um gozo com a humilhação do outro, um gozo com a destruição, vamos dizer assim, do caráter mais geral da lei. Porque nesses casos o que acontece é uma identificação do sujeito como aquele que é o autor da lei. A lei não está aí para me submeter, a lei está aí para me servir. A lei é um instrumento de gozo. Então, nesses casos, a gente tem então o masoquismo, aquele que gosta de sentir dor e precisa disso, e o sadismo, que é talvez a forma de perversão mais associável com a psicopatia. Porque nesse caso, né, o sujeito vai gozar de produzir angústia no outro. Vai gozar de dividir o outro. É o que a gente tem, então, jogos mortais, em tantos personagens que, assim, se divertem com a aflição alheia. O processo que funciona aí está baseado, então, no reconhecimento da castração, mas da imputação da castração ao outro. Né? Então, o outro é castrado e eu sou o objeto que tampona essa castração, eu me identifico então como fetiche, que tampona essa falta, que sutura a divisão subjetiva. Aí assim a gente encontra aqueles casos em que você tem uma ausência ou um déficit de afetos sociais. Culpa, nojo ou vergonha. Não é que a pessoa assim não sabe que ela está fazendo uma coisa errada. Ela sabe que ela está fazendo, mas ela tem uma relação com a lei de tal forma que aquilo não gera nela culpa, aquilo não gera nela afetos inibitórios. Isso constitui um grande problema. Uma combinação entre esses quadros pode acontecer no caso da pedofilia, né, em que o sujeito ele pode não achar que ele está causando mal para a criança, ele está fazendo assim, introduzindo ela ao prazer, ele é uma espécie de professor. No fundo, ela está tomando essa criança como um fetiche, ela está se colocando num lugar de objeto para suturar essa falta da criança, está desconhecendo então o outro como propriamente um sujeito. Né? Isso é muito grave e é uma das formas clássicas assim de perversão ligadas à psicopatia. Tem alguns traços, né, mais ou menos comuns que a gente encontra, por exemplo, um amadurecimento da sexualidade de forma precoce, um interesse assim, por roupas e por detalhes da intimidade do outro, interesse intrusivo, às vezes piromania, o gosto com o fogo, às vezes tipicamente assim, maus tratos com animais, que são, vamos dizer assim, processos que vão formando esse gozo pela crueldade, que é o que a gente encontra então neste quadro. O tratamento é muito difícil, há situações em que o sujeito se dá conta de que isso tem uma função, vamos dizer assim, de atualização da sua fantasia, e daí há toda uma discussão se assim seria mais interessante facultar que essas pessoas encontrem substituições, por exemplo, bonecos, coisas na vida virtual, encenações, né, que possam substituir aquilo, mantendo a prática do
o fetiche sob controle e, de certa forma, então garantindo e ajudando a pessoa a não ter que executar sua fantasia a céu aberto, né, caçando pessoas por aí e infligindo sofrimento desnecessário para os outros, né. Quem tiver interesse sobre como o fetichismo ele aparece assim no interior das perversões, mas a gente também tem perversões comuns, perversões generalizadas, ou seja, pessoas que gostam de se relacionar com o outro se pondo como instrumento, pondo como objeto de instituições e de processos culturais. Isso foi o que estudou a Louise Kaplan no Culture of Fetishism. Isso foi também o que estudou Danny Robert Dufour na Cidade Perversa, né? O paradigma que ele traz aí da pornografia e da perversão como o laço social mais banal que a gente tem quando a gente se trata como objeto, como a gente se trata como número, quando a gente se maltrata, desconhecendo a condição do outro como sujeito. Tony Gallo, espero ter ajudado você com essa questão da perversão e da psicopatia. Quem quiser receber mais fragmentos psicopáticos, criminológicos e sádicos, também masoquistas, clique aqui no Aqueronta Movido. E segue a gente lá no Instagram. Outro desses dispositivos semi-perversos que a modernidade trouxe para nós.